Laetano, vamos continuar esse belo bate-papo? Nós paramos aí no teu, no conteúdo desse curso e a modalidade que ele está sendo feito. Quais são as aulas? O curso é dividido em módulos. 6 módulos. O primeiro módulo é essa coisa chamada escritor, que é para tirar o medo de escrever. Todos nós, tendo talento, podemos escrever. Um será melhor escritor do que outro, mas isso não é competição, como em tudo. Um pode ser melhor jornalista, melhor médico, tá. Mas tem que perder o medo de escrever. Não precisa ser afilhado de Deus para escrever. Bom. Depois entra para o módulo 2. O módulo 2 eu começo pelo estudo da mente. Como é que funciona a nossa mente. Isso é muito importante, porque isso serve, inclusive, para nossas relações interpessoais. O marido fica brigando com a mulher, e discutindo, e ficam se amortizando durante 3 dias. E lá pelas tantas, a mulher diz, não, porque tu não sei o que, tu dissesse isso. Não, mas eu não disse isso. Já até esqueceu que disse isso. Não, eu não disse isso. Ou não disse, Claro que tu disse. Não, o que eu disse foi o seguinte, ó. Ah, foi isso que tu dissesse? Ah, querido, amorzinho, acabou a briga. Porque a pessoa não entendeu, não foi isto o que eu disse. Certo. É o problema da comunicação humana. E aí eu trato de uma série de coisas a respeito da comunicação humana que servem para a vida das pessoas, mas servem especialmente para o escritor. Porque quando o escritor escreve, ele está comunicando ao leitor. E se o leitor não entender? Com um agravante, porque quando eu falo, eu uso o meu corpo, eu uso a minha fala, isso. Mas quando eu escrevo, eu só uso palavras. Exatamente. Então eu tenho que saber assim quais são os percalços, quais são as dificuldades técnicas no uso da palavra. E o primeiro deles, que a pessoa, porque tem aquele papo, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim, não me interessa o leitor. Tem o cara metido, tem o cara metido. Não me interessa o leitor. Claro que interessa o leitor. Para que é que eu estou escrevendo? Claro. Eu estou escrevendo para uma criança? Eu estou escrevendo para um adolescente? Estou escrevendo para um adulto? O meu texto é uma autoajuda? É um romance? É ficção científica? Qual é o meu público? Eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo. E isso não tem nada a ver com texto... Claro, você sabe disso. Sim. Não tem nada a ver com texto comercial. Não, eu vou escrever para agradar aquele ali, para vender livro. Não, não é disso que nós estamos falando. Não. Bloqueio. Então, o bloqueio... O que é o famoso bloqueio do escritor? Não vou conseguir escrever isso. E isto vale muito para estudante, que, aliás, é uma sacanagem de professor, porque não tem como evitar, mas é uma sacanagem. Sim, claro. Hoje, a prova é o seguinte, o senhor vai escrever sobre a câmara de filmagem. O senhor tem 15 minutos para escrever, tem 30 minutos para escrever. O cara entra em parafuso. Mas não é assim que funciona na mente. Na verdade, eu deveria dar esse tema com antecipação, para as pessoas prepararem o tema, como se prepararia um romance, e depois escreveria. Porque tem que permitir que a mente escreva primeiro. Exatamente, E acessar as informações que ele tem, né? Então vem a questão do bloqueio. O que é o bloqueio e como se resolve o bloqueio? A aula trata disso. Depois, é tudo uma coisa só, né? Aí outra aula é sobre o texto gestual, o oral e o escrito, é aquilo que eu já disse. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu escrever. É isso. Depois, então, vai para uma questão mais séria, a questão do adjetivo. O adjetivo é muito bonitinho, principalmente para escritor novo. Gosta do adjetivo. O poeta, então, adora adjetivo. O problema maior do adjetivo é que se usa por preguiça. Quando se usa o adjetivo por preguiça, na verdade, é um tiro no pé. Sim. Depois, a questão do sinônimo. O pessoal usa sinônimo. Não existe sinônimo. A palavra é um código verbal. Pedra é pedra. Né? Olho é olho, não é vista. Vou fazer um exame de vista. Não, exame de vista é uma coisa, exame de olho é outra coisa. Nós usamos sinônimos por uma série de razões, inclusive de facilidade, e muito especialmente em romance. Funciona legal.
Mas eu tenho que saber que o sinônimo não existe. Depois vem eco, cacofonia, literatice, e tem uma aula sobre palavrão. Então vamos ampliar esse tema. Palavrão, as pessoas, de maneira geral, não é que não gostam de ouvir, mas gostam de falar, né? Acontece que o palavrão no texto oral é uma coisa, Exato. porque se o ambiente me permitir, eu até posso dizer a palavra merda, e que vai funcionar. No texto escrito, como eu não tenho o contato com a recepção, que é o leitor, eu não sei como vai funcionar. Depois eu vou dizer na aula como é que se usa e tal e coisa. Assim. Mas um exercício que eu faço, quando faltar 3 minutos, me avisa. Sem problema. Quando eu uso um exercício na oficina, e que eu pego assim, aquela guria lá do última fileira, aquela envergonhadinha, toda encolhidinha, de óculos e tal. Ficou lá atrás para ninguém ver. Moça, diga a palavra merda. Ela não consegue dizer. Não, diga a palavra merda. Aí eu fico insistindo, parou a aula, fico insistindo. Ela vai ter que dizer. Aí ela diz, merda. Eu disse, não, a escolha do tema. O que vem antes, a história ou o tema? O tema ou a história? Pesquisa em arquivo, isso serve para qualquer aluno. Como se faz pesquisa e como se faz arquivo. A storyline, a oficina literária não ensina. Storyline é mais voltada para o cinema. Mas depois que a gente costuma usar storyline para textos longos, narrativas longas, como o romance, a storyline é uma facilidade incrível. Porque junto com a storyline tem uma aula sobre mapa-cena, que também ninguém ensina. Mapa-cena é mais ou menos como a storyboard para o cinema. Ah, certo. Tudo pequenas tudo cenas. Feito em pequeno. E eu faço isso na literatura. Porque quando eu escrevo, eu não preciso descer em detalhes. O fulano se encontrou com o Beltrano e deu um tiro. Pronto. Depois, quando eu for escrever a cena, eu vou ver como é que eu vou escrever dentro do contexto geral. Mas a cena está escrita, e eu vou seguindo, e eu escrevo toda a história. Eu sei como começa. Aí daqui a pouco eu mato o cara de câncer. Eu disse, mas o cara não deu uma cuspidinha de sangue, que não sentiu uma dorzinha, simplesmente cai e morre de câncer? Não pode, então vai morrer de ataque cardíaco. Sim, de câncer não pode. Ah, mas é de câncer, então tá legal. Então vamos voltar umas cenas atrás, vamos dar uma cuspidinha de sangue, vamos voltar mais um pouquinho, vai sentir dor no fígado. Não pode ser assim. O ponto de virada é essencial. E eu uso um filme maravilhoso, que eu não vou dizer qual, e que eu trato só do ponto de virada. Esse filme tem 3 pontos de virada absolutamente maravilhosos. Tirar esses pontos de virada, acaba o filme. Aliás, acaba a história, acaba tudo. Depois vem o próximo módulo, que vem a questão do estilo, a questão da pontuação. Não é gramática, é pontuação para escritor. Por que eu vou usar uma vírgula? Por que eu vou botar um ponto e vírgula? Por que eu vou botar um ponto? Se eu preciso usar aquela vírgula. O Saramago escreveu um romance inteiro sem vírgula. Eu tenho a primeira palavra e o ponto final. Um romance dessa idade, assim. Bom, a questão do parágrafo. O parágrafo é um texto. Tudo que tem um romance, todas as técnicas e necessidades, né? Eu estou ensinando o padre a rezar missa. Não, senhor, sempre não. Tudo que tem num texto de um romance de 500 páginas tem que ter num parágrafo. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Tudo em cada parágrafo. Na verdade, em cada frase. Porque o parágrafo nada mais é do que um conjunto de frases, exatamente, podendo ser uma frase só. Isso. Mas o parágrafo está. Bom. A interrupção da narrativa é outra coisa fundamental e que estraga principalmente o cinema. A história vem vindo, daqui a pouco interrompe com não sei o quê. Eu tenho uma pessoa que eu não vou identificar, que ela começa uma história. Pois é, o meu filho João saiu para ir no supermercado, mas sabe que ele chegou na esquina e encontrou a Maria, aquela vizinha Maria,
Pois a Maria, e começa a contar a história da Maria. Da Maria, já saiu do João, foi para Maria. Isso quando da Maria não passa para a mãe da Maria, para o tio da Maria. Já entra política no meio. E lá pelas tantas até esquece de voltar para o João. Não, daí fica... Qual é a história do João? Então, vamos botar cuidado nessa bagunça aí. Bom, que o leitor vai ficar perdido, totalmente perdido. Não, né? e perde o interesse também. Exatamente. Porque agora tu tocou num ponto interessante. O escritor também tem que ter, e certamente está dentro, eu estou vendo que é um curso bastante completo, ainda mais nos tempos de hoje, de toda a modernidade, tu tem que manter sempre o interesse atilado, né? O interesse tem que ter, senão ele não lê mais e pronto. Se perde o interesse, perde a atenção. Isso. Se perde a atenção, isso vale para qualquer conversa, vale para qualquer aula, para qualquer relacionamento humano. Se perdeu o interesse, perde a atenção. Se perde a atenção, perde a compreensão. Exato. Pode ir embora. Não tem. Perdeu. O cara bocejou, pode ir embora. Eu vou embora, ou eu digo para o cara ir embora. Porque nós vamos perder tempo um com o outro. É verdade. Bom, a verossimilhança é outra história, coisa maravilhosa de tratar, porque toda a fantasia da literatura, como a fantasia do cinema, está justamente na verossimilhança, aquilo que parece verdade. Só que tem uns cuidados, que tem que ter uns cuidados para lidar com isso aí, né? Sim. Que não adianta querer começar a falar agora também. O 007 e tal, quer dizer, o Missão Impossível. Isso. O Missão Impossível, quer dizer, eu tenho que, em meu lugar, saber que aquilo ali é uma loucura. Então eu tenho que embarcar na história com esse espírito. Eu não posso ficar pensando nos detalhes, porque acaba a fantasia. Não, senão não assiste. Mas quem faz o filme, quem escreve a história, tem que ter alguns cuidados que se chama, que diz respeito à verossimilhança. E depois vem a questão da cena e resumo, que é muito importante, porque o resumo é que leva a história para adiante, às vezes séculos adiante, e a cena é onde realmente acontece a ação. Eu estou preocupado com o tempo. Não, já tá, o módulo 5 é espaço e descrição, como é que se trata a questão do espaço e como é que se descreve as coisas. E o foco narrativo, que é outra coisa essencial. Quer dizer, qual é o meu foco? Quem está contando a história? E o módulo 6 é o tempo na narrativa, que é extremamente importante. Qual é o verbo que eu vou usar? Quer dizer, qual é o tempo que eu vou usar na narrativa? Se é o presente, se é o passado, se é o futuro, como é que eu jogo com isso? Eu posso jogar, fazer um texto maravilhoso jogando com tudo. E logo em seguida o verbo na narrativa. Quais são os verbos que eu posso usar, principalmente os verbos de sende, eu disse, eu fiz, eu falei, etc. E o último são os tratamentos finais, que fecha com o primeiro, que é essa coisa chamada escritor, porque uma das coisas que eu digo é o seguinte, a primeira tarefa que nós temos, isso vale para estudante, para qualquer pessoa, porque a história, enquanto está na mente, ela está continuamente se modificando, sempre. Nosso pensamento. Por isso que dizer, o cara mudou de opinião, ótimo, é sinal de inteligência. Claro. O cara que não muda de opinião é idiota. É um perigo, né? Porque não... É o cara que parou de pensar. Exatamente. Então, enquanto está na mente, cada ideia nova que entra, cada informação nova que entra, aquilo modifica, que nem computador, modifica o que já tem lá e modifica. Vai processando. Está sempre assim. Quando eu ponho no papel, eu congelo. Todas as informações que quiserem, da maneira mais simples possível, é o seguinte: josecarloslaitano.com.br/curso. josecarloslaitano.com.br/curso. Entra direto na página de Saiba Mais e ali tem todas as informações. Todos os caminhos para... Então vamos repetir aqui, porque porventura alguém... Então nós falamos aqui com José Carlos Roliano Laitano sobre um curso completo de criação literária, da ideia ao texto. Ele nos deu, foi ótimo, ele fez aqui um resumo do resumo de todo o conteúdo do curso. Realmente é um curso fantástico.